Então, meus irmãos, vamos começar nosso estudo. Para isso, vamos realizar nossa prece inicial, rogando a Deus, nosso Pai, fonte da vida e da luz. Então, meus irmãos, vamos, fonte da vida e da luz, que nos ampare, nos inspire, nos proteja, que os bons espíritos que guiam nossos destinos, em nome de Deus, estejam conosco, nos amparando e nos intuindo. Benfeitores espirituais, somos espíritos imperfeitos, e por isso pedimos encarecidamente e humildemente a vossa inspiração divina para que nosso estudo seja proveitoso e fraterno. Envolve-nos nas vibrações de Deus, nas vibrações da paz, nas vibrações da fraternidade. Em nome de Jesus Cristo, em nome de todos os benfeitores do infinito, suplicamos que possamos ter um amparo para o início de nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Então, gente, cá estamos nós. Aí está a voz. E vamos de recordações da mediunidade, faculdades em estudo. Nós vamos pedir a alguém para a gente iniciar a leitura. Quem se habilita? Nobody, no one. Por meio de cuidados dispensados, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. É um item do Livro dos Espíritos, o item 424. Sem dúvida, em todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Aí vem o escrito de Ivone. Ivone vai nos dizer: além desse interessante tópico do livro áureo da filosofia espírita, pedimos vênia aos prováveis leitores destas páginas para também transcrever o comentário de Allan Kardec, situado logo após a questão acima citada, uma vez que temos por norma, aconselhada pelos instrutores espirituais, basear o relatório de nossas experiências espíritas, em geral, nos ensinamentos das entidades que revelaram a doutrina espírita a Allan Kardec. Diz o citado comentário: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Difere uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia, por vezes, magnética. Nota da autora: a bibliografia espírita é copiosa nas referências às experiências sobre a catalepsia e a letargia.
E interessante será o seu estudo para o aprendiz dedicado. Então, aqui estamos, dentro de um tema que nós não estudamos muito na doutrina espírita. Ainda é um tema de pouco entendimento entre os espíritas, entre nós, mas que cabe uma série de análises e observações, que é a catalepsia e a letargia. Algum comentário, gente? A catalepsia, Anderson, é aquela que levou aquele artista também a ser enterrado vivo, né? É. Ah, esqueci o nome dele. Sérgio Você Cardoso. falou algo que é importante. Vamos aqui. Deixa eu só ligar meu ventilador aqui, gente. Está muito quente. Amém. Do ator seria letargia, né? Porque ele estava totalmente considerado morto. Mas a família dele já deu vários depoimentos dizendo que isso não foi correto, não. Não houve isso. Ele não foi enterrado vivo, na hora de dizimar ele não estava virado. Então, ou a gente acredita na família, né? Ou diz que não foi. Mas foi um boato que correu muito forte na época, né? Quer dizer, na época não, né? Até hoje. Em todo caso, na época foi falado o nome catalepsia, mas eu concordo com o Edson, pelo que eu entendi, o termo correto, pelo menos dentro do estudo espírita, seria letargia, né? Aí é que está a questão. A catalepsia, pelo que eu pude entender, vamos ver aqui o que é dito hoje. Vamos acompanhar a ciência. Ela mudou. Vamos estudar aqui rapidinho. Catalepsia é de um hospital, esse artigo. Então, vamos lá. A catalepsia é uma condição, na grande maioria das vezes, transitória, na qual o paciente apresenta uma incapacidade total para mover os membros, a cabeça ou até falar. Em alguns casos, eventos da catalepsia podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Um episódio de catalepsia pode durar desde minutos a alguns dias, porém, habitualmente dura entre 1 a 10 minutos. Normalmente, a catalepsia é desencadeada pela excitação emocional. História da catalepsia. No século XIX, já existiam descrições de casos de pessoas que foram enterradas vivas, quando, na verdade, estavam passando por catalepsia patológica, o que atualmente não seria possível, levando em consideração conhecimento clínico e técnico para realizar um diagnóstico preciso. Então, catalepsia patológica. A catalepsia patológica tem sinais e sintomas de algumas doenças, como esquizofrenia, depressão grave, alcoolismo. Ela também pode aparecer na abstinência de anfetaminas, como cocaína, etc.
Catalepsia projetiva é quando, também conhecida como paralisia do sono ou pisadeira, é um fenômeno natural e benigno, onde há uma incapacidade total para mover os membros, a cabeça ou falar, ocorrendo adormecer ou, mais comumente, ao despertar, e o paciente se mantém consciente. Então, isso que eu ia falar com vocês, a definição de catalepsia mudou ao longo do tempo, tá? O que hoje é chamado de catalepsia, Kardec chamava de letargia. E a letargia seria o que hoje? Então, vamos lá. Letargia. Estado letárgico. Deixa eu ver um site aqui confiável. É uma doença onde o paciente apresenta períodos de inconsciência. A letargia é um estado de fraqueza generalizado e indisposição para a realização do dia, podendo ser proporcionada por vários tipos de patologia, como anemia, doenças endócrinas e parasitose. A letargia é muito frequentemente encontrada em pacientes com sintomas depressivos, principalmente nos casos de depressão atípica. A letargia se associa ao aumento de sono, apetite e muita sensibilidade. Então, hoje em dia, as paralisias, no sentido que Kardec dá, a gente chama normalmente de letargia, de catalepsia. Tá? Na época de Kardec, essa definição que ele dá, ela é bem didática. No meio espírita ainda é utilizada. Mas, ao longo do tempo, eu já tinha percebido isso. Letargia e catalepsia se confundem como uma coisa só. Kardec define aqui a letargia como algo mais absoluto. Na verdade, hoje em dia, o estado letárgico ele é menos absoluto, é o contrário às definições, entendeu, gente? Sim ou não? E tem também, o Anderson, se não me engano, o que Kardec definia como catalepsia, hoje eu não sei se pode ser definido como uma paralisia temporária, né? Porque ele fala que é a paralisia de um órgão, de um membro, então hoje seria paralisia, né? Dependendo do que ele está falando, hoje pode ser ainda letargia, catalepsia, ou uma paralisia. A catalepsia ou letargia pode ser magnética, ou seja, induzida pelo magnetizador. A insensibilidade magnética, ela pode levar a um estado letárgico. Entenderam, gente? A gente precisa só entender. Não, não entendi, não, porque aí eu fiquei em dúvida se você está se referindo ao termo do Kardec ou ao termo atual. Ao termo atual. Atualmente, o que Kardec chama de catalepsia é o estado letárgico. O estado letárgico é alguma insensibilidade local. É engraçado isso, né?
o sentido mudou. O estado letárgico é uma insensibilidade local. E essa é a que pode ser provocada por magnetismo. Não. Também. O magnetismo pode levar à catalepsia e à letargia, porque, na verdade, elas são quase que sinônimos hoje em dia. Então, você, na catalepsia, que é o fenômeno, na verdade, a Ivone Pereira passou, que Kardec chamava de letargia, ela pode ser geral ou local. Ok? Vamos continuar no texto? Vamos, então, gravar isso. Na época de Kardec, para a gente entender o que a Ivone quer dizer. Era assim que era entendido. Hoje em dia, catalepsia, a gente chama esses fenômenos de que a pessoa parece que morreu no túmulo. Na época de Kardec, ele chamava de letargia. Ok, gente? Alguém poderia ler para a gente? Por sua vez, quem poderia ler para a gente, enquanto eu acabo de chupar esse sacolé aqui? Por favor, pelo amor de Deus. Por sua vez. Posso ler? Sim. Então, lê. Por sua vez, respondendo a uma pergunta que lhe fizemos acerca de determinados fenômenos espíritas, o venerável espírito Adolfo Bezerra de Menezes disse-nos o seguinte: pequena lição que colocamos à disposição do leitor para observação e meditação. Podereis dizer algo sobre a catalepsia e a letargia? Perguntamos, pois o que conhecemos a respeito é pouco satisfatório. E a benemérita entidade respondeu: quem for atento ao edificante estudo das escrituras cristãs encontrará em nosso testamento de Nossa Senhora Jesus Cristo, é isso mesmo? Não, Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente nos capítulos 9 de São Mateus, 5 de São Marcos, 7, 8 de São Lucas e 11 de São João, versão do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, a excelente descrição dos fenômenos de catalepsia. Talvez os fenômenos sejam, de preferência, de letargia, segundo as análises dos compêndios espíritas, acima citados, ocorridos no círculo messiânico e registrado pelo 4 cronista do evangélico, lembrando ainda o caso igualmente empolgante do filho da viúva de Naim, caso que nada mais seria do que a mesma letargia ou catalepsia. Ok, Denise, rapidinho. Vamos parar um pouquinho aqui, que aqui a gente já tem uma coisa curiosa. Percebam que o Dr. Bezerra de Menezes, ao dar a mensagem, já chama a catalepsia como hoje a medicina chama. Entenderam? Perceberam isso? Alguém percebeu? Ele, ao falar... Percebeu? E ele fala letargia ou catalepsia. A Ivone que corrige ele, a Ivone coloca entre aspas, ela que é disciplinada, kardecianamente, ela o corrige dizendo que talvez o ideal é chamar de letargia, segundo os compêndios espíritas citados. Só que a gente acabou de ver que Bezerra, quando psicografa por ela, interessante, gente, olha que interessante. Bezerra usa o termo como letargia ou catalepsia. Que é a mesma coisa.
Sendo que letargia, hoje em dia, não se usa muito. Se usa mais quando é estado letárgico. Ah, meu braço ficou em estado letárgico. O nome que se usa mesmo em ciência é catalepsia. Entenderam? Na época de Kardec, a medicina entendia, e os magnetizadores seguiram esse padrão, de diferenciar uma coisa da outra. Hoje em dia, a gente diferencia a catalepsia geral ou local. E a catalepsia projetiva, que é aquela que você está lúcido, mas não se move. Geralmente, está prontinho para sair do corpo em desdobramento. Ou acabou de voltar do corpo para o corpo. Ok, gente? Então, Seria quando, o Anderson, seria então quando a gente acorda e às vezes demora para acoplar ali o espírito ao corpo? às vezes dá isso. A gente fica meio assim, meio letárgico mesmo, Isso. né? Meio assim abobado, né? E tem gente Não, que mas diz que você não acorda consegue se babando, mover. não consegue se mover, né? Na catalepsia projetiva, a pessoa muitas vezes pensa que morreu. É verdade. É como se fosse um coma, né, Anderson? Não, não é um coma. Não, é um coma, porque o coma ele tem escalas, né? Ah, eu não sei. A pessoa ela tem consciência do que ocorre ao redor dela, mas ela não consegue ter movimento corporal. E isso é um grau de coma do mais leve. Ah, eu não posso falar porque eu não sei, tá, Amanda? Você me perguntou, eu não vou dizer que sim, porque eu desconheço. Para mim, até esse momento, até às 16h01 do dia 9 de abril, coma, eu entrava em absoluta inconsciência. Agora você está me falando que tem graus. Se tem graus, tudo bem, mas eu acho melhor a gente não usar essa palavra. Porque isso, a gente, como disse Kardec, tem que se entender com as palavras. É catalepsia. Mas, ô Anderson, os próprios médicos, quanto a isso aí que a Amanda está falando, eles mesmo dizem que a pessoa que está em coma, ela consegue ouvir a gente, tanto que é ideal você falar ao ouvido, você, às vezes, até colocar músicas, coisas que possam trazê-lo a sair daquele estado, entendeu? Que ele tiver. Eu não sei, eu acho que nesse caso aí seria mais uma tentativa. Eu acredito que nem os próprios médicos consigam determinar isso aí, não. Se estão ouvindo ou não, não sei. Essa é a minha opinião. Não, ouve sim, ouve. Ouve, Inclusive, sempre. volta e fala, relata tudo que ouvia. Então, Tem um caso de um homem que estava em coma e ele relatou depois que ele ouviu tudo que a mulher falava. Então sim, experiência de quase morte, tá certo. Tem muitos, mas tem vários tipos, né? Vários tipos. Vocês vão fazer o dever de casa semana que vem. Tá bom. E vão trazer aí a questão do coma. Não vamos entrar nisso agora. Eu vou convocar meu amigo psiquiatra. Vocês procurem se informar. Quem sabe? E tragam aí informações, vocês três, Denise, Amanda e Is, né? Tá bom. Tá bom, Edson? Tá legal. Eu acho só para a gente ficar sempre lembrar que ou catalepsia ou letargia, né, nós temos no Evangelho vários casos, né? É Lázaro, né? A filha da viúva, né, de Naum, a filha de Jairo, né? Então tudo tá nessa fase, né? Agora
eu realmente também, essa tua ideia agora de que mudou, eu realmente não. Para mim, continuava tendo a letargia, que seria aquela profunda, né? Que Lázaro, inclusive, já exalava mau cheiro, né? Tanto é que ele foi enterrado. Enterrado não, que era colocado em gruta, né? Mas porque já exalava mau cheiro. Como se estivesse morto mesmo, né? Mesmo. E a catalepsia seria uma coisa mais branda. Mais branda. Sim. Isso era o que eu sempre pensei, que eu vejo. Mas, como você está falando, se a medicina já está adotando novos termos, né? É E eu acho verdade. que é bom que venha que se estude, né, essa coisa de vários graus do coma, porque esses vários graus também vão dizer se a pessoa ouviu tudo ou não, vai depender do grau, vai ter um grau muito profundo que eu acho que ela não está lá. Tem o coma induzido, né? Eu não sei, aí é várias coisas. Enfim, vamos ir continuando. Depois vocês tragam mais informações para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Não vamos nos ater, então, nesses detalhes, que a gente não perder tempo, mas o importante é a gente entender, como o doutor Bezerra deixa claro, com essa questão aqui, ó, ou letargia ou catalepsia, ou seja, ele está afinizado com essa ideia hoje em dia de que são sinônimos. Para nós, o importante é a gente entender que não são o que se vai falar agora, hoje em dia, se chama catalepsia. Se quiser chamar de letargia, não está errado, porque nós estamos doutrinariamente corretos. Quer continuar, Denise? Tá, vamos lá. A ciência moderna oficial, a medicina, conhece a catalepsia e a letargia, classifica-as, mas não se interessa por elas, talvez percebendo não ser sua alçada o fato de curá-las. A ciência psíquica, no entanto, assim também a doutrina espírita, não só as conhece, como se interessam grandemente por elas, pois que a estudam tirando delas grandes ensinamentos e revelações em torno da alma humana, e por isso podem curá-las e até evitá-las, ao mesmo tempo que também poderão provocá-las, contorná-las, dirigi-las, orientá-las e delas extrair conhecimentos esplendentes para instrução científico transcendente, a benefício da humanidade. Se os adeptos encarnados dessa grande revelação celeste, a doutrina espírita, não curam no presente momento as crises catalépticas, no próximo, as quais até mesmo uma obsessão poderá provocar, será porque elas são raras, ou pelo menos ignoradas, ou porque, lamentavelmente, se descuram da instrução doutrinária necessária à habilitação para o importante certame. Ok, dá uma paradinha para a gente comentar. Aqui, mais uma vez, nós temos um problema do tempo e da época, tá, gente? Isso é importante a gente entender que esse texto ele está sendo escrito entre os anos 50 e 60, 40, 50 e 60. Deixa eu ver aqui. Entre os anos 50 e 60. Hoje em dia, a medicina muito se desenvolveu nessa área.
há um grande desenvolvimento na área neurológica, psiquiátrica, da neuroanatomia e da mente humana. Então, o que ele diz hoje, o que ele diz aqui que a medicina se despreocupou hoje, isso não é mais uma realidade, tá bom? Deixar bem claro. E o que ele diz que a doutrina espírita pode fazer um grande favor, hoje também não é uma realidade, porque a maioria dos espíritas não estudam magnetismo. Então, na verdade, hoje em dia, nós desconhecemos, e por isso que a gente tem, inclusive, dúvidas sobre as definições. Porque o transe sonambúlico é um estado cataléptico. E é disso que ele está dizendo aí, falando, perdão, sobre a indução, a capacidade de induzir. Você pode, através do magnetismo, induzir ao transe cataléptico. Tá bom, gente? A catalepsia. E é interessante ele citar que obsessões podem trazer um processo tanto de letargia, de alinhamento, de catalepsia. Como a gente viu lá, casos de esquizofrenia, na definição médica, podem induzir a esse processo. Casos de depressão podem induzir a essa leseira, que hoje é o estado letárgico. E, nesse sentido, quando a gente fala de depressão, esquizofrenia e outras questões, nós também podemos falar que há possibilidade de que, em alguns casos, haja obsessão grave. Não estamos dizendo que todo caso há obsessão grave. Seria irresponsável dizer isso. Mas há casos em que isso é claro, muito, muito explícito, a ponto de, ao ser retirado o espírito, a pessoa acaba o sintoma em definitivo. Denise. Então, ela estava sendo dirigida, né? Isso. Isso literalmente dirigida, não é isso? Isso aí. Entendi. Há casos graves. Denise, levantou a mão. Eu fiquei numa dúvida, porque na questão, quando assim, do que eu entendia como catalepsia e letargia, eu entendia como se você tivesse, como vocês deram aí no início o exemplo de você ver tudo, mas é como se você estivesse morto. Né? Algumas experiências de você acordar e não conseguir abrir o olho, você acordar e... eu acho que essa é a pior sensação, de você acordar e não conseguir abrir os olhos. Isso é catalepsia projetiva, o nome. É uma sensação horrível. Agora, essa que você está falando aí, Anderson, é uma questão, isso que eu não entendi muito bem. Seria assim, quando a pessoa está num processo, num grau de esquizofrenia, que a pessoa não tem consciência? É isso que você está falando? Não. É quando a pessoa está num grau de desânimo que ela fica jogada. Ela não tem... Seria uma prostração? Ela está prostrada. A prostração é um estado letárgico. A pessoa está numa prostração. Há casos em que a depressão chega a um tal ponto em que a pessoa fica numa prostração, não levanta da cama. Há momentos em que isso pode ter obsessão no meio. Não, isso... Porque também está abrindo brechas, né, Denise? Sim. A pessoa, quando fica assim, abre uma brecha grande, né? Para a espiritualidade dirigi-la, no caso, né? Sim, mas assim,
Mas isso a gente pode chamar de letargia? Não é um estado letárgico isso? Eu É um entendi que estado é. letárgico, mas o ideal é a gente buscar os nomes atuais, porque, como disse Kardec, a gente caminha com a ciência. Então, o ideal é, em vez da gente vestir a informação com conteúdo antigo, procurar a específica definição que hoje a medicina dá aos diversos tipos de fenômeno. No caso da catalepsia... Oi, pode falar. Não, porque quando você fala assim, ele está em estado letárgico, você entende que ele está como se estivesse em coma. Está deitado. Não. Agora, quando a gente fala assim, ele está... como é que ele está? Ele está prostrado, está em prostração, ele não levanta. A gente entende aquilo, que é quando você vai falar com ele vai falar, não, ou nem fala com você, olha para você, não está a fim de falar, não responde, mas a pessoa está ali. Você é diferente de quando você está em estado letárgico, que você não vai ter isso. Você vai ali, a pessoa realmente está como se estivesse morta. Aí é que está. A gente tem que tomar cuidado com as definições. É só isso, para a gente poder se entender. Não, justamente que nem a Amanda colocou aí, é uma causa de alguma doença. Vamos dizer, a infecção urinária, se ela tiver num grau muito alto, a pessoa tem alucinações. Ela pode ter alucinações, mas isso É a desorientação, né? Até o quê? Desorientada. Isso, então. Mas a gente não pode dizer que ali é uma letargia. Não. É um sintoma. De uma doença, né? Que a Amanda colocou aí, que é a letargia. A letargia é sintoma de alguma doença. Vou pegar a própria infecção urinária. A pessoa, quando tem uma infecção urinária muito forte, pelo menos é o que eu entendo, ela pode vir a entrar num quadro letárgico. O que é isso? Um estado de prostração, ela não consegue levantar da cama. Então, a letargia não é uma doença, é um sintoma de alguma outra coisa. Sim, entendi. Agora eu acho que eu entendi. Que seria o estado letárgico, não é aquilo que eu estava entendendo de você parar e não falar nada. Seria simplesmente você não ter forças para levantar. A letargia é um dos quadros da depressão. O que é a letargia? A pessoa que fica o tempo todo de cama, né? Então, isso é um sintoma, não é a doença, é um sintoma. Você tira as tuas coisas lá de cima. Entendi. Acho que entendi, né? Então, a gente deve procurar, dentro do possível, buscar depois, com mais calma, as definições médicas, com mais cuidado, e a gente entende que a questão médica, a gente pode atualizar os nomes. No nosso caso, o importante aqui, para o nosso estudo, é a gente entender, se entender. É verdade. Se a gente entender, tá ótimo. Na próxima a gente faz medicina, né, Anderson? É verdade. Eu vou fazer direito, porque o que eu gosto mesmo é da justiça dos livros do André Luiz. Tá. Eu nem sei. É show de bola, né? Eu nem sei o que eu quero na próxima. Nem eu. Eu acho que eu quero vir na próxima mulher de político. Meu Deus do céu. Brincadeirinha. Vai que os olhos escutam. Eita, meu Deus. Mas voltando aqui ao nosso estudo,
é bom descontrair, de vez em quando a gente é bom descontrair. O que nós podemos dizer é que a doutrina espírita, como diz Dr. Bezerra de Menezes, podemos auxiliar pessoas que têm distúrbios nessa área. Ainda toda uma área que a gente, no movimento espírita, não estuda bem. À altura, esse livro, esse texto, é um dos melhores textos sobre o assunto, só para vocês terem uma ideia. É um dos melhores textos que a gente tem sobre o assunto, para se ver como a gente estuda pouco esse assunto. Isso porque nós, já há muito tempo, abandonamos o estudo, em termos individuais, do magnetismo e o aprofundamento do magnetismo. Se a gente estudasse o magnetismo, a gente que eu digo em termos coletivos, eu não estou falando uma pessoa pontualmente, estou falando em termos coletivos, nós teríamos hoje melhor capacidade de ajudar as pessoas com esses problemas. Então, há casos de catalepsia em que a pessoa está voltando de um desdobramento e está imobilizada, mas ela está lúcida, totalmente lúcida. Isso pode demorar alguns segundos. Há casos de catalepsia em que a pessoa está viva, mas não está necessariamente lúcida, mas não dá nenhum indício de que está viva, mas ela também não está consciente, ela está numa espécie de coma, em que seus processos vitais estão desacelerados, e antigamente, com os poucos recursos que a medicina possuía, era comum que pessoas que entrassem nesse estado fossem enterradas vivas. Hoje em dia, isso é muito mais difícil, já que uma das definições de morte é quando o cérebro, talvez a principal, é quando o cérebro deixa de funcionar. Então, hoje em dia, há, como eu falei, um avanço da medicina neurológica que dificulta esse tipo de possibilidade. Não é impossível, mas é, hoje em dia, pelo menos para quem mora na cidade grande, nos locais em que há assistência médica de algum nível, é improvável que alguém seja enterrado vivo. Ok? Então, voltemos lá ao texto. E aqui ele vai nos falar que a letargia, quanto à catalepsia, é uma faculdade. E isso é muito curioso. Quando a gente começa a ver como esses estados limítrofes de consciência estão ligados ao espírito, às forças anímicas do ser. Isso é curioso. Por isso que eu digo que nós ainda temos muita dificuldade em até curar certos problemas que são fruto do desajuste do indivíduo com seu corpo físico. É um desajuste psíquico, fruto de algum problema que ele traz consigo, que leva a essa problemática. Quanto mais o espírita estudar, mais ele vai entender e melhor ele poderá socorrer as pessoas que chegam à casa espírita com problemas nessa área, sem que isso signifique, de forma alguma, que a pessoa interrompa ou não vá ao neurologista, ao psiquiatra, ao especialista da área. Então, a doutrina espírita tem muito a dizer sobre isso, mas não significa
uma panaceia, um cura-tudo, porque cada caso é um caso. Então, no campo da neurologia e da psiquiatria, há causas. Por exemplo, eu não entendo nada dessa área, eu só vou falar dentro do meu limite. Eu peço até perdão, nós estamos transmitindo ao vivo no YouTube, se tem algum companheiro que é da área, que nos perdoe a ignorância. Nós estamos só tentando aqui não falar dessas áreas que não são as nossas. Estamos aqui querendo fazer apenas o cotejo informacional da área espírita. Então, o que nós queremos dizer é que, por exemplo, há problemas no campo psíquico, neurológico, psiquiátrico, em que o organismo não produz certas substâncias. E a pessoa precisa tomar os remédios que suprem essa deficiência. E não tem jeito. Não temos como dizer aqui que o tratamento magnético irá curar isso. Porque o processo já atingiu o corpo físico. Os passes magnéticos, o conhecimento da desobsessão, o trabalho de socorro espiritual no perispírito, em geral, são mais eficazes quando a doença não atingiu a parte física. Quando a doença já atingiu a parte física, o ideal do tratamento espiritual é facilitar o acesso do socorro físico, do remédio que o médico passou, através dos passes, que podem levar a uma cura. Porque a pessoa está se tratando na medicina dos homens. E aí já atingiu o corpo físico. Então, a pessoa tem que tomar os remédios da medicina dos homens. O trabalho fluídico, magnético, vai ajudar ao remédio fazer efeito. Ao remédio que ela toma com o médico. Porque já atingiu o corpo físico. Mas é possível ocorrer uma cura neurológica ou psiquiátrica em que o corpo físico já tenha sido atingido? É possível, mas é improvável, porque exige da espiritualidade o uso de ectoplasma. Então, nós não temos como ter esse controle. Nós não temos controle disso. O neuroectoplasma é um tipo de ectoplasma muito específico, em que o médium que o doa, que tem a capacidade de doar o neuroectoplasma, após doá-lo, ele fica 1 a 2 dias prostrado. Só para vocês terem uma ideia. Então, são raríssimos os que podem doar esse tipo específico de ectoplasma, que ainda é muito desconhecido. A maioria das pessoas nunca nem ouviram falar disso. Tá? Mas isso existe. O neuroectoplasma, que é um ectoplasma muito específico, que pode, infelizmente, curar qualquer problema do cérebro. Mas isso, como eu disse, é algo raríssimo. A maioria das pessoas nem sabe que isso existe. E a espiritualidade só faz essa intercessão se há o autodeterminar, ou seja, não é algo que a gente controle. Então, a pessoa que tem o seu corpo físico já atingido, neurológica ou psiquiatricamente, ela necessitará dos remédios, ainda que com a intervenção do tratamento desobsessivo e com a intervenção do magnetismo, ela se sinta muito bem. Porque é comum a pessoa que tenha esses problemas, ela sentir muita vergonha de tomar um remédio que tenha tarja preta. E ela para de tomar o remédio, por exemplo, porque engorda. Não, esse remédio está me engordando. A pessoa para. Não, estou tomando passe. A pessoa para. Eu já estou melhor. A pessoa para. Entendeu? Eu já vi vários casos assim, porque a pessoa ela não quer tomar.
o remédio, porque ela se sente... há muito preconceito. E, na verdade, ela tem um problema físico. Não é uma questão... A gente tende... Desculpa eu estar me estendendo nesse campo. A gente tende, muitas vezes, a classificar a depressão como manha. Ah, isso é manha. Isso é mimimi. Ah, pega uma enxada. Hoje, com o avanço da neuropsiquiatria, a gente sabe que não é bem assim. Nem toda a depressão, sobretudo a depressão mesmo, grave, tem a ver com mimimi. É um estado fisiopatológico do corpo físico, que precisa ser devidamente medicado. Então, não é uma brincadeira, é algo sério e grave. Como é grave a enxaqueca, a dor de barriga, as doenças físicas. Só que, por uma questão cultural, a gente, quando toma esses remédios, sente-se humilhado, menor. Ah, vão dizer que eu sou louco. E aí a pessoa quer se livrar logo, que é um erro. Então, a gente que, por acaso, trabalha com passe e com socorro, não pode se comprometer com isso. Por isso que eu estou alongando nesse assunto. Mas que sim, o conhecimento da letargia, da catalepsia, do sonambulismo como um todo, pode ajudar muito nesses casos. Ok, gente? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o livro de novo. Quer continuar, Denise? Tá, vamos lá. A catalepsia, tal como a letargia, não é enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade medianímica, incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada, é mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Como as demais faculdades, suas companheiras, a catalepsia e a letargia também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão do inimigo e perseguidores invisíveis, degenerando, então, em um estado mórbido do chamado perispírito, tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, as quais se recolhem e fecham em si mesma como a planta sensitiva ao ser tocada, negando-se às expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio físico-psíquico, o que arrasta uma como neutralidade do fluido vital, dando em resultado o estado de anestesia geral ou parcial, a perda da sensibilidade quando todos os sintomas da morte e até mesmo o início da decomposição física se apresentam, e somente a consciência estará vigilante, visto que esta fagulha da mente divina, animando a criatura, jamais se deterá num aniquilamento, mesmo temporário. Ok. Então, aqui já tem, a gente já deslumbra, vislumbra a ciência espiritual de nível profundo, porque ele já está nos dizendo que é uma faculdade, e aí vejam vejam bem este termo, é uma faculdade medianímica. Medianímica.
eu acho importante que a gente aqui se atenha a esse termo aqui. Vou botar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Eu não consigo escrever, não. Mica. Tu tinha a opção de digitar o texto, né, Anderson? Lá em cima, onde tem a letrinha A. Muito melhor. Obrigado. Medianímica. Então, aqui, essa palavra ela tem uma característica interessante, porque quando a gente utiliza ela, a gente está falando de duas coisas que se juntam: mediunidade e as faculdades anímicas. Então, a maioria das mediunidades, elas têm a alma do indivíduo, ou seja, a parte anímica, participando. No caso da catalepsia e da letargia, Dr. Bezerra de Menezes está nos dizendo que são faculdades, olha que curioso, e que elas podem ser induzidas por obsessão porque são uma característica da alma. E aí entra aquilo que a gente aqui no Arauto estuda muito. Eu posso até ignorar o que eu quiser. Ninguém é obrigado a conhecer nada disso. Mas a partir do momento em que você é um indivíduo, um espírito, você vai sofrer as consequências dessa negação ao conhecimento, ainda que você pode se negar. Você pode não buscar o conhecimento. Mas as consequências da negação do conhecimento advirão. Por exemplo, antes da invenção da penicilina, as pessoas morriam com qualquer ferida de prego. Então, não adianta você pensar assim, já que a penicilina não existia, as pessoas, Deus não permitia que as pessoas morressem com ferida de prego. Nananina, não. A maioria das pessoas morriam cedo, porque não tinha os devidos conhecimentos. Adquirido conhecimento, nosso período de vida aumentou. Então, no campo da mediunidade, é a mesma coisa. A maioria das pessoas sofrem uma série de transtornos que mal sabe elas, é a interação do seu espírito, faculdade anímica, com a capacidade que esse espírito, momentaneamente encarnado, tem de se manter em sintonia com espíritos e energias não físicas. E aí ele está nos dizem que esse processo de vibração espiritual toca o indivíduo desconhecedor e sem defesa, permitindo que ele entre num processo de alheamento. Então, isso pode ser induzido por obsessão. Pode ser induzido também por obsessão. Então, um estado emocional mórbido da própria pessoa pode induzi-la a um processo psiquiátrico de alheamento para com a vida. É ela, num processo psicossomático,
se violentando a si mesmo, já que nós somos co-criadores em plano menor. Então, ao mesmo tempo em que você pode usar essas faculdades para um maior contato com a realidade espiritual da vida, que ninguém faz, ou quase ninguém, através de sonâmbulo lúcido ou desdobramento lúcido, como queira, que não foi estudado muito, isso não foi explorado, não foi estudado, foi meio que esquecido, que era uma coisa que a Ivone Amaral Pereira tinha muito, o desdobramento lúcido, que é onde você reequilibra esse N processo dentro daquilo que a gente já estudou hoje, de que eu dou o positivo, logo o negativo não me atinge. Agora, se eu estou vulnerável ao negativo, eu estou vulnerável. E eu não tenho energia positiva para combater esses processos. Aí vem a patologia, vem o processo neurológico. Por quê? Há a sintonia, mas não há o conhecimento. E não há mérito. A pessoa já traz de outras vidas o demérito. Ela já aprontou em outras vidas. E ela tem uma chusma. Às vezes, a pessoa, a gente não tem ideia. A gente, quando fala em obsessão, a gente fala um obsessor o persegue. Às vezes, você chega na casa, tem centenas. Há uma chusma. Meu nome é Legião, porque somos muitos. A casa está empesteada de espíritos. E o indivíduo, o encarnado, ele está empesteado daquilo que Kardec chamou de atmosfera espiritual, de vibrações pesadas, que estimulam no indivíduo a depressão, o alheamento. Ô Anderson, você está dizendo aí, eu não sei se eu entendi bem, nesse caso então, é que a sintonia é uma lei, mas direcionar essa sintonia é responsabilidade nossa. Por isso, conhecimento é importante. Não é isso? Exatamente. A vontade, eu preciso colocar minha vontade em ação. Eu quero isso, eu não quero isso para mim. Que aí eu vou direcionar essa lei, essa sintonia, para onde for melhor, né? É isso? É isso. Daí, a gente... É isso. Agora a gente vai universalizar esse conhecimento. Como assim, Anderson? A fé em qualquer coisa nobre pode ajudar a pessoa a ter esse equilíbrio, desde que seja uma fé ativa, viva. Então, uma pessoa da igreja, um evangélico, ele pode criar essa defesa através da fé dele viva. Igualmente, irmãos que trabalham com a força do pensamento positivo. Companheiros que trabalham com, eu não sei direito o nome, Ho'oponopono, Ho'oponopono, troço assim. É o Ho'oponopono. Ho'oponopono. Desde que leve a sério. Não é você só fazer uma coisa, não é fazer aquele Pai Nosso. Eu lembro de um filme que eu vi há muito tempo, que eu achei muito interessante. Vi um vampiro, né? Filme, gente, fantasia, tá? Ficção. O vampiro vinha e o cara fazia o Pai Nosso. Não, o cara mostrava o crucifixo. Aí o vampiro pegava o crucifixo dele e ria. Tem que ter fé. Só o crucifixo pelo crucifixo não adianta nada. Eu falei, cara, quem escreveu isso sabe de tudo. Por quê? No livro dos médiuns, ele vai falar dos rituais de... Kardec pergunta sobre os rituais de exorcismo. E os espíritos dizem que os espíritos até dão gargalhada. Porque, gente, o ritual em si... Então, só o Ho'oponopono, sei lá o nome, não é. Ele não é mágico. O que vai valer é a força que você coloca naquilo ali.
chega um momento que você entende que a força do teu otimismo, a confiança da tua fé, é que é o processo. É a energia que te cria a defesa e a barreira contra essas forças. Daí o otimismo, a psicologia e a neuropsiquiatria, hoje todos falam sobre o otimismo, sobre a alegria de viver, sobre a meditação, como formas de prevenir as doenças psicossomáticas. Então, percebam bem, o asmático, como muitas pessoas asmáticas, elas são médiums e, por isso, elas, muitas vezes, interferem no seu estado de saúde. Eu não estou dizendo que todos os casos são isso. Eu estou dizendo que alguns casos, inclusive alguns que eu conheci, que eu tive contato, a pessoa interferia no seu processo de saúde, num processo de auto-obsessão, que são as doenças psicossomáticas, em que ela reduz o emocional à doença flora. Ela volta, fica de boa. Gente, isso é médium. Quantas pessoas morrem nessa brincadeira? O doutor Bezerra está nos contando. O doutor Bezerra está nos contando como o processo obsessivo e auto-obsessivo ele é generalizado. E aí a gente, com esse estudo aqui, a gente justifica a sua importância. Levar esse conhecimento às pessoas, sobretudo às pessoas que não têm nem ideia de que isso aconteça e que, por isso mesmo, isso acontece na vida delas com certa constância e elas não têm a oportunidade de ter conhecimento dessa realidade. O ideal é você tomar para si o teu processo de cura dessas questões. O ideal nem é o ideal. Vamos tomar o passe na casa espírita. Ok, mas o ideal é você criar as condições de otimismo, de alegria, de motivação, de fé no ideal superior, que te previna e que não te deixe vulnerável nem à tua própria auto-obsessão e nem à obsessão dos desencarnados que nos induzem a esses estados doentios. Alegria, gente. O melhor é sempre rir. Não tem? Como é que é aquela música, hein? Sempre. O melhor é sempre rir. Fala aí, como é que é aquela musiquinha, gente? Então, enfim. Fala aí, professora. Tem aquela musiquinha. Professora Denise. Senhora que já deu aula para a primeira e quarta. Não conheço essa música, não. Ok. Cristina, por favor. Você está falando aí, dando exemplos de realmente de doenças que precisam ser tratadas de forma física, e do mesmo jeito você está falando aí da nossa força de vontade, né, da nossa força mental para nos curarmos, que vem nos esclarecer do equilíbrio. Porque eu estou falando isso porque eu faço tratamento e eu tenho refletido bastante em relação a isso e querendo, junto com o meu médico, fazer uma simulação de, aos poucos, ir desmamando medicação, sendo que a minha medicação agora não está, ou melhor, nunca foi alta, mas por que eu estou falando isso? Justamente, até de acordo com a tia Cecília aí de Valença, estava falando,
a questão do nosso conhecimento, porque a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós temos que fazer alguma coisa com ele, porque também não adianta a gente ter conhecimento e não fazer nada com ele. Eu sei e não faço nada, né? Eu penso assim, são aquelas pessoas que vivem de teoria. Estuda, mas não coloca nada em prática. Então, não fez nada com o conhecimento dela. Por que eu estou falando isso? Desde o dia, tem bastante tempo isso, eu assistindo uma palestra, e que vem falando das das adversidades e dos vícios em geral. Né? Não estou falando né, porque a gente sabe que não tem só o vício de beber, o vício de fumar, tem o vício de comer, tem o vício não sei o quê, tem o vício, tem muito vício, né? E que se a gente não trabalhar isso, provavelmente nós vamos ficar assim na espiritualidade, porque a gente não venceu, e provavelmente, isso é provavelmente, tá? A gente não tem uma certeza, mas a gente volta com essa mesma pendência. Por que eu estou falando isso com vocês? Então, diante do conhecimento e diante da minha responsabilidade, eu tenho tentado me esforçar ao máximo diante daquilo que as coisas que eu tenho dificuldade. Vou usar, que até a tia Cecília vai lembrar de um estudo que a gente tem feito no Libertação, que a gente faz às terças à noite, a questão do doce. Ah, mas é vício, e faz mal ao organismo, né? E eu escutei uma palestra, o cara falando assim, não, aí o espírito veio falando que ele queria comer, que ele não tinha que comer doce lá, o que ele fez? Ele encostou Entenda eu encostar, tá, gente? É uma brincadeira. Ele precisava da sensação de estar comendo doce, então ele ficou perto de alguém, e isso é uma obsessão. Certo, Anderson? Né? Sim. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem muita responsabilidade com o nosso conhecimento. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, eu tenho ficado muito em alerta daquilo que, assim, nossa, agora não dá para fugir. Eu tenho consciência do que eu estou falando isso, gente, porque eu tenho resistência insulínica e eu tenho tentado fazer tudo que eu posso para ficar longe da criatura, e eu vou fazer, porque além de fazer bem para a minha saúde, eu não quero ser o espírito que fica lá em cima atrás dos outros para comer doce, não. Eu não quero isso, não. E quero vencer isso. Eu sou uma ex-fumante, e da qual eu fico muito feliz, que eu sei que eu venci esse vício, né? E provavelmente eu não venho na outra encarnação dependente do cigarro. Então, a questão, voltando aí que você está falando da depressão, nós sabemos que tem muitos irmãos nossos que realmente precisam de medicação constante, é difícil, não é fácil, só quem tem sabe como entendeu, para poder fazer isso, né? Tem situações que realmente não vai ter jeito, que a gente vai ter que conviver com isso, nós vamos desencarnar tomando esse tipo de medicação, pela falta, né, do hormônio no cérebro que nos leva a ter isso, mas isso tudo é uma coisa que a gente tem que fazer com uma consciência muito grande. Senão, o nosso conhecimento não adiantou de nada. Era isso que eu queria falar. Deixa eu passar um negócio aqui. Talvez o YouTube bloqueie a visualização desse vídeo, mas eu acho que vale a pena. Ninguém conhece essa música. Essa eu conheço. Sempre ri, sempre ri, sempre ri. Exatamente. Então, por incrível que pareça, a predisposição mórbida que abre para as enfermidades ligadas à catalepsia tem a ver diretamente com a nossa capacidade anímica. Por isso, o nosso emocional as afeta. A vulnerabilidade permite que os espíritos
atuem com maior incidência, manipulando o fenômeno. Inclusive, antigos magos da antiguidade, que conheciam o magnetismo a fundo, conseguiam manipular e induzir pessoas a certas questões através desse processo hipnótico. Então, a magia, entre aspas, o segredo da magia era a forte indução magnética que essas pessoas sabiam que tinham, subjeitando outras que tinham capacidade medianímica, mas eram vulneráveis através do medo, do desconhecimento e do emocionalismo. Então, nós conhecemos um caso de uma pessoa que constantemente entrava em transe sonambúlico. Do nada, ela desmaiava. Ela entrava no estado cataléptico ou letárgico. E depois, em reunião mediúnica, nós descobrimos que esta pessoa ficou assim porque, lá no Antigo Egito, ela, após ter desencarnado, os magnetizadores, por vingança, na múmia dela, induziram ela a ficar presa. Olha só que coisa horrorosa, gente. Eles induziram ao espírito, hipnoticamente, ficar preso ao corpo da múmia dela. Entenderam? Eles, encarnados, fizeram isso. E ela ficou muito tempo, não sei, a gente não sabe quanto, presa ao próprio corpo mumificado. Ela, espírito desencarnado. Então, a pessoa tem horror à mediunidade. Apesar de ser médium, a pessoa, até hoje, essa experiência marca a sua personalidade no horror que ela tem de ser médium, apesar de ter médium sonambúlico. Então, vocês vejam como isso que o Dr. Bezerra de Menezes está falando aqui é uma realidade. Esse livro, esse capítulo, sobretudo esse capítulo, é um livro, é um conjunto de estudos que podem nos estimular a um melhor estudo teórico, pessoal, sobre o assunto. Há já, hoje em dia, no movimento espírita, muitas pessoas, como Jacob Mello, que estudam a fundo a questão do magnetismo e do sonambulismo. Mas a maioria de nós não tem a mínima ideia dos altos recursos que o Dr. Bezerra de Menezes está falando, que é as possibilidades de conhecer para ajudar mais. Isso não é proibido. Isso só exige de nós dedicação, boa intenção e estudo. Seriedade no estudo. Gente, ficamos por aqui. Adorei a participação de vocês. Quanto mais a gente puder participar, o estudo fica enriquecedor, não fica chato, né? A gente quer agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente continua o nosso estudo. Ok? E para os nossos irmãos que por acaso estiverem assistindo ao vivo, nós vamos encerrar agora com a prece. Para as pessoas que estão aqui no Zoom conosco, nós daqui a 5 minutos vamos terminar esse estudo, vamos continuar aqui no Zoom, que nós temos um outro estudo, para quem quiser e puder, tiver disponibilidade, que a gente estuda a obra Os Mensageiros, mas dessa vez é só aqui no Zoom, é fechado, não, a gente não põe no YouTube. Então a gente vai fazer a prece final, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie, Jesus, que esses saberes, Jesus, aumentem a nossa capacidade de rir, de perdoar, de socorrer e de amar. Somos espíritos facilmente irritáveis, Jesus, ainda.
facilmente caímos em processos emocionais patológicos. Com esses estudos, Senhor, queremos refletir dentro de nós mesmos da necessidade da fé, da esperança e da caridade. Por isso pedimos, Jesus, sustenta-nos, Senhor, nessa jornada terrena, que saibamos que não há motivo real para aquele que se reconhece imortal de pessimismo, que as coisas todas passarão. Por isso, Jesus, estrela boa, luz divina, mestre e rabi da Galileia, permita, Jesus, que a tua presença esteja conosco, hoje e sempre, nos estimulando a paz, a fraternidade, a equanimidade, a vivência do amor profundo para com todas as criaturas, para com todos os seres e coisas. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.